Há anos atrás, eu lia constantemente livros com o meu filho quando ele era bem pequeno ainda. Não é? Há alguns anos ele já vai casar agora. E quando eu lia um livro com ele, de muitos, um dia eu me vi diante de um vislumbre claro do coração humano. Não é? Nós estávamos lendo, eu estava lendo para ele Harry Potter em suas caminhadas noturnas pelos corredores da escola de Hogwarts, e Harry Potter andando tropeça em uma grande sala completamente vazia, exceto por um enorme espelho cujo reflexo assusta o Harry. E o nome do espelho era o Espelho de Ogezed. E nele Harry vislumbra seus pais, ele vê seus pais que ele nunca tinha visto, ele nunca tinha conhecido, porque eles morreram quando ele era um bebê. Então o maior desejo deles, ele sempre desejou desesperadamente conhecer seus pais por causa disso. E não é por acaso que Ogezed, não é, o nome desse espelho, lido ao contrário, é desejo, que era a base do encantamento do espelho mágico. Harry, encantado com o espelho, mesmo sem entender como ele funciona, não é, ele vê os pais dele lá se mexendo, acenando para ele. Não é? Então ele não sabe como o espelho funciona, mas ele está encantado, enfim, ele não sabe o que ele está vendo realmente. Ele leva o amigo dele, um dos melhores amigos, o melhor amigo, junto com uma outra menina, né, Hermione. Ele leva o seu melhor amigo na noite seguinte para essa mesma sala para mostrar os pais dele ao amigo. Mas o Rony, que é o amigo dele, quando olha no espelho não vê os pais de Harry. Não é? Ele se vê. O Rony vê a si mesmo no espelho, mas ele não se vê como ele é agora, ele se vê mais velho, mais bonito, bem-sucedido, como um grande atleta. E ele pergunta ao Harry: você acha que esse espelho mostra o futuro? E Harry responde: não, como o espelho pode mostrar o futuro? Toda a minha família está morta. Ele não pode estar mostrando o futuro, porque eu vejo meu pai e minha mãe acenando para mim, eu vejo eles e eles estão mortos, então o espelho não pode mostrar o futuro. E Harry fica meio preso, não é? Com uma fixação com aquele espelho. E Rony fica um pouco preocupado com essa fixação de Harry com o espelho. Mas ver seus pais era tudo que ele sempre desejou. Então, na noite seguinte, Harry volta pela terceira vez, mas ele descobre que dessa vez ele não está sozinho na sala. Dumbledore, que é o diretor de Hogwarts, né, está lá. E compreendendo o fascínio, a fixação de Harry, ele explica a função daquele espelho. Ele diz: esse espelho, Harry, ele nos mostra nada mais do que os desejos mais profundos, mais desesperados dos nossos corações. Mas ele continua dizendo assim: contudo, esse espelho não nos dará nem conhecimento, nem sabedoria, nem a verdade, porque os nossos desejos mais profundos não dão conhecimento, nem sabedoria, nem verdade. Os homens, Dumbledore diz, os homens têm desperdiçado a vida diante desse espelho, encantados pelo que eles viram. Muitos terminaram loucos, não sabendo se o que ele mostra é real ou mesmo possível. Desejos, Harry, cuidado com eles no seu coração. Cuidado com os desejos. Então, o espelho, de fato, ele faz o que todos os espelhos fazem, ainda que no nível mais profundo. O espelho de Ogezed reflete o desejo do coração, os desejos dominantes do coração humano. É por isso que Harry e Rony viram coisas diferentes, já que nossos corações não desejam como fonte de identidade exatamente as mesmas coisas. Mas da mesma forma que um espelho comum reflete para o espectador
um eu constrangido e fixado pelas suas aparências externas, limitadas pela realidade, né? Nunca satisfatória, né? Aquele espelho mágico, ele manifesta as divindades, os ídolos invisíveis que se situam abaixo da superfície, os ídolos invisíveis que nos controlam a partir dos nossos corações. Ele revela os ídolos em que nós penduramos nossas esperanças de alegria, de felicidade, de identidade, nos dando a história de glória que nós desejamos que realmente nós tivéssemos. Aquilo que nos leva a dizer assim, apenas se eu tivesse isso, apenas se aquilo acontecesse, então minha vida ia ser... Então, a gente podia dizer que J.K. Rowling, ela traça uma antropologia do coração humano aqui, né? Mas a antropologia de todos os homens, todos centrados em si mesmos. Nessa antropologia, ela está observando que os seres humanos são uns escapistas incuráveis. Ninguém pode aceitar as coisas como elas são, aquilo que tem. E o conjunto de desejos mais profundos estão sempre no se apenas. Não é? O Rony era se apenas eu me tornasse um famoso jogador de quadribol, bonito. E o Harry, se apenas os meus pais estivessem vivos. Isso pode facilmente, e tem feito, nos prender na incapacidade de viver a vida que realmente nos foi dada ou fomos criados para viver. Harry e Rony, eles são atraídos por seus mundos de fantasia, feitos sob medida em seus corações idólatras. Desejos diferentes, mas iguais nesse sentido. O espelho não revela o desejo de viver por outros. Nunca ninguém olhava para aquele espelho desejando viver por outras pessoas. Sempre os seus próprios sonhos centrados em si mesmos. Ou a gente podia dizer, viver para a glória de Deus, razão pela qual nós fomos criados. Então, o desejo de amar compassivamente, de buscar a verdade, não estava lá. Em vez disso, ele mostra que os desejos do coração são sempre auto-orientados, sempre voltados para si mesmos. É aquilo que foi chamado de o homo incurvatus em si, que como Agostinho e Lutero definiram, é a essência do pecado, não é? É o homem que se curva para si mesmo. Então, são ídolos que estão ligados ao apenas se isso acontecesse, apenas se eu tivesse isso. Né? Uma vida diferente é o que o meu coração precisa, eu penso. É o que este engano sutil e controlador diz. Se eu somente tivesse isso, então tudo seria diferente. Dumbledore diz a Harry que só um homem verdadeiramente poderia olhar para o espelho de Ogezed e ver a si mesmo como ele é. O espelho de Ogezed é impotente, ele diz, sobre uma pessoa que enfrenta os dados sobre si e os aceita. Vê a verdade feia sobre nossos corações e não as nega. Então, lá no universo de Rowling, o verdadeiro caráter não é possível se nós ignorarmos o doloroso autoconhecimento. E a verdadeira felicidade significa deixar o nosso salão privado de espelhos lisonjeiros, que nos mostra sempre na melhor luz, e ver uma pessoa no espelho que não nos deixa orgulhosos de contemplar. Ou seja, não há saída para a escuridão interna, eu diria, sem a visão da depravação total em nossa vida primeiro. Parece, a princípio, que Dumbledore, por exemplo, seria alguém que pudesse olhar no espelho assim, porque ele parece um homem sábio, um exemplo virtuoso. No entanto, em outra obra, à frente, nas Relíquias da Morte, que é o último livro da série, Harry descobre que Dumbledore também não poderia escapar do seu próprio desejo de poder. Ele entendeu o vício de Harry porque ele também teve suscetibilidades iguais, né, similares, mas sobre isso nós podíamos falar uma outra vez, se for o caso. E por essa razão
que é tão grande e brilhante o encanto do espelho para o coração humano viciado e cheio de ídolos. Por isso que Dumbledore remove o espelho daquele lugar para que Harry não volte mais lá. Ele sabe que o jovem Harry, mesmo tão advertido por uma palavra de cautela para não ir mais lá, ele ia continuar voltando e voltando para ver os seus sonhos, aquilo que o seu coração mais desejava no espelho. Ou seja, o poder, o encantamento e a mentira dos ídolos são assim, não é? Então ele não quer que Harry fique enlouquecido por uma realidade que é irreal, paralisado por sua própria imagem de vida que coloca seus sonhos e ambições no centro e o desligam da realidade, né? Dumbledore diz algo pertinente para isso em sua visita hospitalar no final da Pedra Filosofal, que é o primeiro livro da série. Harry está confuso que Dumbledore tenha destruído a Pedra Filosofal, uma pedra que tinha o poder, né, para dar vida eterna e riquezas intermináveis, e às quais Dumbledore responde com humor assim, a Harry, porque Harry está admirado porque ele destruiu a pedra. E Dumbledore diz: você sabe, a pedra não era realmente uma coisa tão maravilhosa. Ter tanto dinheiro e toda a vida como você poderia querer. As duas coisas que a maioria dos seres humanos escolheriam acima de tudo. O problema, ou seja, o que mais o homem queria, né? Dinheiro e viver, viver, viver. E ele diz, Dumbledore, o problema é que os humanos têm a habilidade de escolher exatamente aquelas coisas que são piores para eles. Então, quando você pensa nisso tudo, eu perguntaria qual é o tema central de Romanos 1. Fala sobre a clara revelação que Deus fez de si mesmo para todo homem. Paulo esmiuça o fato de que a revelação do Evangelho é para um mundo que já está sob a acusação e é totalmente culpado por sua rejeição total e universal. Não há quem busque a Deus, Romanos 3,11. Ou seja, o Evangelho é pregado para um mundo que já recusou total e universalmente Deus, o Pai. Cristo veio a um mundo totalmente povoado por pecadores, não é? 3/4 do mundo é coberto por água e o restante é coberto de pecadores. E o pecado mais básico encontrado no mundo é a idolatria, porque está por trás de todo pecado. O homem, como escreveu João Calvino, é um fabricum idolarum. Calvino está assim capturando a essência da queda, né? Uma fábrica. O homem é uma fábrica de ídolos, é um lugar onde produtos são produzidos em massa, né? Uma fábrica. Calvino está dizendo que nós somos criadores de ídolos em massa, continuamente, como uma fábrica faz. Todos nós gastamos bastante tempo diante do espelho de Ogezede, não é? Incubando os nossos desejos, sonhando com eles. Nós tendemos em nossa civilização tão distante daqueles dias da cultura greco-romana de Paulo, ou das culturas pagãs que circundavam eles, supor que a idolatria não é um grande problema como era naqueles dias. Ou pensamos em imagens da Igreja Católica quando falamos em idolatria. Nos achamos diferentes por nos ligarmos tão somente às formas primitivas, não nos ligarmos às formas primitivas de idolatria. Mas se você e eu não entendermos os ídolos do coração, nós sequer podemos pensar em arrependimento verdadeiro. Mas nós entenderíamos o arrependimento basicamente só como parar certas práticas, certos tipos superficiais de pecados comportamentais e externos. Então, à medida que nós lemos a Bíblia, nós vemos ela falando sobre como a ganância ou a imoralidade sexual e assim por diante são realmente ídolos. Um ídolo é algo que, psicologicamente, é realmente algo que você começa a afirmar a tua identidade. Então, qualquer coisa de onde você deriva a sua identidade, seu senso de valor, de autoestima, sendo de que
sentido de que a vida vale a pena, que não é Deus, é um ídolo. Rocky Balboa, né, Sylvester Stallone, ele diz em um dos seus filmes da série Rocky que ele não precisava ganhar a luta, mas ele quer ir longe e ficar de pé ao máximo possível, até o fim, se possível, mesmo que ele perca. Por quê? O que ele deseja com isso? Ele diz numa das suas falas mais importantes do filme: se eu só conseguir isso, eu vou saber que eu não sou um João Ninguém, que eu não sou um vagabundo, não é? Eu vou saber que eu não sou um ninguém como as pessoas dizem. Então agora, eu diria a você, eu proponho a você, o que você tem ou deseja ter para que a mesma fala do Rock seja tua. Se eu puder ter isso, se eu conseguir isso, então eu vou saber que eu sou alguém. Eu vou ter uma autoestima correta, eu vou ter uma identidade que expressa quem eu sou. Todos nós temos algumas coisas assim. Era sobre isso que Calvino estava falando. Todos nós pensamos assim, olhando no espelho de Ogezede. Em alguns casos, pode ser relações, pode ser um romance, pode ser um casamento, pode ser segurança financeira ou independência, pode ser realizações ou pode ser status, pode ser nossa aparência física. Se eu puder ter isso, então isso é o teu ídolo. É o que você veria se você pudesse olhar no espelho de Ogezede como Harry. Então é diferente para todo mundo, como era diferente para Harry e Rony. Mas há algumas coisas em tua vida que você olha e você diz: se eu tiver isso, eu não vou ser um ninguém. Eu vou ser feliz. Eu vou ser finalmente quem eu quero ser. Se pelo menos eu conseguir isso, é isso que um ídolo é. Porque um ídolo está fazendo de outra coisa, além de Jesus Cristo, a fonte da tua identidade, da tua autoestima, da tua paz, da tua segurança. A tua fé funcional está no ídolo e não em Cristo. Apesar de você dizer que está em Cristo como todo suficiente. Geralmente, Deus envia um problema em tua vida, né, e você começa a ver que você não pode chegar a essa coisa que faria a diferença, que faria você ser quem você é. E você diz: eu não posso chegar lá. E quando você não pode obter isso, não é, você começa a perceber que realmente está executando a sua vida. Você fica ansioso, você fica deprimido, você não funciona mais como devia, você não tem motivação, porque era aquele ídolo onde estava a tua fé funcional. Então, teologicamente, o que a Bíblia diz é que ídolos são as coisas que você está usando como tua justiça. Essa é a expressão. São as coisas que te justificam. Se veja com os olhos de Deus, né? Ele está dizendo que você tem feito enorme esforço para justificar a si mesmo. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Filipenses, ele diz assim: eu fui circuncidado no 8º dia. Eu sou do povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. No que diz respeito à lei, eu fui um fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, eu fui impecável. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Ele está dizendo, o apóstolo Paulo, eram essas coisas que me faziam levantar de manhã, faziam eu sentir que eu era alguém, não é? Me davam força funcional para viver com prazer cada dia, ter uma autoestima elevada. Sem isso, eu estaria deprimido. Sem isso, eu me sentiria um nada, eu ficaria desanimado, não é? Agora ele diz: eu as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo justiça própria que procede a partir do meu próprio esforço, ou seja, que procede da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus e é pela fé. Agora, o que ele está fazendo muito claramente
nos dando uma lista de todas as coisas que costumavam ser a sua justiça. Aquilo que ele veria no espelho de Ogezede que ele alcançou. Ele está dizendo, olhe para o meu pedigree, olhe para a minha formação familiar, olhe para as minhas realizações profissionais, é aquela lista dele. Olhe para as minhas realizações intelectuais, olhe para o meu status na sociedade, olha para todos os meus diplomas e PhDs, mas eu considero todas essas coisas agora como perda, como esterco. Não que sejam pouco importantes, eu considero esterco, não é? É menos que pouco importante. O que Paulo quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, isso costumava ser minha justiça. Eram coisas que eu dependia para ser alguém no mundo. Essas coisas eram a minha honra, eram a minha glória. Essas coisas eram a minha dignidade. Por isso, por essas coisas eu era admirado. Era disso que eu tirava a minha autoestima, meu senso de valor. Ter isso me deixava animado, me deixava empolgado, e não ter me deixava deprimido e desanimado. Então, ele disse que, a fim de ser um cristão verdadeiro, ele teve que desistir de tudo isso como fonte de qualquer coisa, e só uma coisa ocupar o lugar de todas aquelas coisas. Ele diz, eu as considero como esterco, não são mais ídolos. Não são as coisas que eu enxergo agora ao olhar no espelho de Ogezede. Paulo diz, tudo que era fonte psicológica, emocional e motivacional da minha vida, eu conto tudo agora como esterco, excremento. Cristo substituiu tudo realmente como fonte emocional, psicológica e motivacional. Toda fonte funcional dele. E Paulo provou essa realidade a cada passo, que isso era verdade. Era para onde ele queria que as pessoas olhassem em sua vida. Antes, Paulo dizia, olhe para o meu pedigree, olhe para a minha formação familiar, eu sou de Israel, eu sou hebreu de hebreus, olhe para as minhas realizações profissionais, olhe para as minhas realizações intelectuais, olhe para o meu status na sociedade, olhe para a minha casa, olhe para o meu carro, olhe para a minha carreira, olhe para o meu ministério, muitas vezes, né? Eu não sou um ninguém, eu sou um alguém. E eu diria, olhe para os seus medos, olhe para as suas ansiedades. Por trás de cada um deles, de cada medo, de cada ansiedade, está um ídolo funcional que está sendo ameaçado. Como a vida valerá a pena? Como eu me sentirei pleno sem isso? Ou se isso for embora? Ou se eu não conseguir isso? Como todas essas coisas que não são Deus estão se desfazendo, porque tudo no mundo está, temor, ansiedade, medo e tédio são inevitáveis. E é por isso que nossa cultura é cheia de medos e ansiedade e depressão. Então, lembra da resposta que Dumbledore deu ao confuso Harry por Dumbledore ter destruído a pedra filosofal, né? Como a gente mencionou, uma pedra que tinha a habilidade de dar vida eterna e riquezas, dinheiro a quem possuísse. E a gente disse o quê? Que ele disse, você sabe, Harry, a pedra não era realmente uma coisa tão maravilhosa. Ter todo o dinheiro que quisesse ter e toda a vida indefinida pela frente. As duas coisas que a maioria dos seres humanos escolheriam acima de tudo seriam essas coisas, mas o problema é que os humanos têm a habilidade de escolher exatamente aquelas coisas que são piores para eles. Então olhemos como a realidade nos mostra que mesmo se o homem tivesse a plenitude de tudo que é bom na criação, prazer, saúde, a tragédia não se desapegaria da existência humana. Use o melhor da sua imaginação e olhe para o homem no paraíso. Não só o homem, mas todas as criaturas estavam na sua melhor condição possível. Eram perfeitas. Não havia dor, não havia sofrimento, só havia beleza.
não estavam sujeitos à vaidade, à morte, como agora, ao envelhecimento. Tudo que Deus fez era muito bom e Adão tinha tudo o que Deus fez e tudo aquilo não era a sua felicidade. Se a perfeição do paraíso, se as criaturas no esplendor que só podemos tentar imaginar agora, não foram a felicidade do homem, imagine toda a criação caída e sujeita à vaidade. Então, quão fútil é a busca da satisfação e felicidade no mundo. Não é? Colocar e buscar a felicidade no prazer da criatura, coisas, natureza, pessoas, é um pecado muito pior do que o de Adão. Não é? Pois em seus dias do Éden, as criaturas eram perfeitas, o mundo era perfeito. As criaturas eram perfeitas, puras, infinitamente mais atraentes e sedutoras do que são agora, debaixo da maldição divina. O Éden não podia ser a felicidade de Adão, era apenas um símbolo do amor de Deus. Se você tivesse tudo centrado em você, todo o gado sobre todas as montanhas do mundo, todos os sacos de ouro que possam existir e toda a beleza e honra do mundo, eu diria para você o mesmo que um homem sábio me disse: homens não sabem amar pela prosperidade como sabem odiar pela adversidade. Na verdade, o mundo, grande e bom como é, ou era, não é? Antes do pecado, no Éden, não é bom o suficiente para ser um amor dominador. Então Deus enviou seu Filho, e nada mais do que Ele, e o que está nele é o poder e pode ser o objeto de um amor dominador em nossas vidas, completo e satisfatório para os nossos corações. Então nós concluímos que a felicidade é de uma natureza mais elevada do que a criação, mesmo no paraíso. E seu objeto não pode ser nada menos que o próprio Deus. E que o homem é um tolo em procurar em outro lugar. Mas o pecado, ele subverteu toda a mente natural e fez de todos os homens tolos completos. Paulo diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, né? E de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E por isso Deus os entregou às suas concupiscências, às concupiscências dos seus corações, à imundície, para serem desonrarem seus próprios corpos entre si, porque eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1, de 21 a 25. Paulo diz: você só venceu os ídolos se, ao olhar o espelho de Ogezede, você vê Cristo como tudo. O que vai estar no espelho que revela todos os desejos profundos do nosso coração. E o resto você vai ver como esterco, como lixo, como Paulo. Cristo como toda a fonte funcional, psicológica, emocional, motivacional, de identidade, autoestima. Paulo diz em Colossenses 3,11, Cristo é tudo. Em Cristo você tem graça para cada pecado, direção para cada curva, luz para cada canto e uma âncora para cada tempestade. Então você tem tudo que você precisa nele. E quem pode tirar Cristo de você? Doenças não podem infectar sua salvação, dificuldades financeiras não pode empobrecer as suas orações, uma enchente não pode levar, ela pode levar a sua casa terrena, mas não pode tocar no seu lar verdadeiro. Então, não terás outros deuses além de mim, diz Êxodo 20, verso 13, e não cobiçarás, diz Êxodo 20, verso 17. São ordens quase equivalentes. Cobiçar
é desejar qualquer outra coisa além de Deus, de forma tal que revele a perda do contentamento e da satisfação plena em Deus. Então o Evangelho é a revelação de Jesus Cristo como a manifestação de Deus, Salvador do seu povo e a porção toda suficiente de todos os que creem no seu nome. Jesus possui em si mesmo toda a excelência concebível, né, para qualquer criatura, e comunica a seu povo todos os seus bens reais. Ele é manifestado aos nossos olhos em uma variedade de personagens e pressionado sob a nossa atenção por uma variedade de figuras. Na verdade, o Espírito Santo, glorificando Jesus, faz tudo em sua obra para iluminar o entendimento, impressionar a memória e alimentar o discernimento com vista, uma coisa só em vista, com vista apenas manifestar ideias da sua excelência e glória, da excelência e glória de Cristo. Assim que ter Cristo diante de nós, em quase todo objeto que se apresenta à nossa vista, podemos ter nossas meditações preenchidas com Ele, e nossa fé exercida sobre Ele. É por isso que usa-se tantos nomes, e Jesus é o pão, é a luz, é coisas que nós vemos o tempo todo, necessitamos o tempo todo para mostrar como Ele é o suficiente para todas as coisas. Sendo propenso a esquecê-lo, o Espírito usa então quase todos os objetos para nos lembrar dele. Em todos os lugares, em todas as coisas, nós somos instruídos de certa forma no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos lembrados de suas excelências e adequação, né, para os pobres pecadores. Ele é o sol da justiça, Ele é a água da vida, Ele é o pão, Ele é o caminho. Não há nada no mundo que você olhe que Ele não tenha sido criado e mostrado pelo Espírito Santo como algo que manifesta algo de Cristo. Nós não podemos dar nem mesmo um pequeno passeio nas páginas da Bíblia sem ver um grande número de coisas que conspiram para nos lembrar dele, de quem Moisés escreveu na lei e nos profetas. E se nossas mentes fossem mais espirituais como devem ser, nós estaremos constantemente derivando instrução e edificação de sua natureza e pessoa em tudo que nós vemos. Ir à Bíblia procurando outra coisa, ou procurando Cristo para nos dar outra coisa para nos fazer completos, é totalmente pecaminoso, não é? Ir à Bíblia procurando outra coisa como um livro para a solução de problemas, regras de autoajuda, estratégias de vida sentimental, profissional, é ter perdido todo o ponto da Bíblia, não é? Então eu proponho, não é, que você me acompanhe num passeio breve para contemplá-lo. Ele é a semente prometida de Adão que iria esmagar a cabeça da serpente, em Gênesis 3:15. Ele é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas, Gênesis 12:3. Ele é o filho de Judá que reina eternamente como rei, cujas vestes são lavadas no sangue das uvas, e sua mão está sobre o pescoço dos seus inimigos, em Gênesis 49, de 8 a 12. Ele é o cordeiro pascal que foi morto para proteger o povo de Deus do anjo da morte, em Êxodo 12. Ele é o maior filho de Israel que saiu do Egito, e ele é o grande redentor que traz seu povo de uma servidão e escravidão, e que é muito pior do que qualquer coisa que os israelitas experimentaram lá, em Êxodo 12 a 14. Ele é o verdadeiro pão do céu que realmente alimenta e satisfaz seu povo, em Êxodo 16. Ele é a rocha da qual flui água para sempre, em Êxodo 17. Ele é o cumprimento da lei, tendo perfeitamente obedecido não só os 10 mandamentos, mas todos os 613 mandamentos a partir do dia do seu nascimento, Êxodo 20. Ele é aquele por meio do qual entramos em nosso duradouro descanso sabático, né? E não apenas por um dia em cada 7, mas
para todos os dias a partir de agora e por toda a eternidade, como Êxodo 23, de 10 a 12. Ele é o nosso grande sumo sacerdote que oferece o seu próprio corpo e sangue como uma expiação pelos pecados do povo, como está em Êxodo 28 e 29. Ele é o esplendor de Deus e a representação exata do seu ser, e é a própria presença da glória de Deus entre o seu povo, ainda mais que a arca ou as colunas de nuvem e fogo de Êxodo 40, 34, 38. Ele é, de uma vez por todas, o sacrifício de Deus, que Deus tem oferecido no altar, no dia da expiação, no Calvário, e ao mesmo tempo ele também é o bode expiatório que foi enviado da presença de Deus para o deserto, para sempre, abandonado por Deus, né, na cruz, por causa do pecado que ele carregava, como está em Levíticos 16. Ele é como a serpente de bronze que foi levantada, e quando as pessoas olharam para ele com o dom da fé concedido pelo Espírito, eles encontraram o perdão e a cura, como no Números 21. Ele é a estrela que sairá de Jacó e o cetro que sai de Israel, como Números 24, 17. Ele é uma cidade de refúgio para os pecadores culpados, para fugirem para dentro das suas portas e encontrarem um refúgio seguro, como Números 34. Ele nos dá todas as bênçãos por sua obediência aos mandamentos, pela sua obediência perfeita a eles, e ele pagou o preço pela maldição que nós merecíamos por todas as nossas desobediências à lei de Deus, como Deuteronômio 28. Ele conduz o seu povo redimido para a terra prometida, onde eles vão morar com ele para sempre, como Josué 3. Ele é o nosso guerreiro conquistador vitorioso sobre os poderes do pecado e da morte, como Josué 5. Ele é o juiz justo e salvador que nunca deixa de defender e proteger o seu povo quando eles se arrependem e voltam para ele, como Juízes 2. Ele é o filho de Davi, cujo reino foi estabelecido para sempre, como 2 Samuel 7. Jesus é o templo de Deus que, embora destruído, ressuscitou em 3 dias, como está em 1 Reis 8 e 2 Crônicas 3. Ele é o nosso profeta, chefe e professor que restaura a verdadeira relação com Deus, nos chamando para longe dos nossos ídolos, para voltar ao único Deus verdadeiro, como 1 Reis 18. Ele está levando um remanescente da Babilônia de volta para a Terra Santa, como Esdras 7. Ele é a esperança de Jó e a nossa, pois sabemos que o nosso Redentor vive e no último dia ele se levantará sobre a terra, como Jó 19, 25. Ele é o Filho eternamente gerado do Senhor, o Altíssimo, a quem os reis temem sua ira e quem abençoa aqueles que nele confia, como está no Salmo 2. Ele foi por um tempo abandonado por Deus na cruz, para que aqueles que se encontram nele nunca possam ser rejeitados, como no Salmo 22. E, no entanto, seu corpo não viu corrupção, porque, como Davi cantou, Deus não iria abandoná-lo na sepultura, mas ressuscitou fisicamente ele com um corpo incorruptível, no Salmo 16. Ele é o pastor das ovelhas que restaura a alma do seu povo, do seu rebanho, e nos conduz pelas veredas da justiça, como no Salmo 23. Ele nos limpa como um limpador muito mais forte do que qualquer coisa no ramo do hisopo poderia fazer. Ele nos lava e limpa em seu próprio sangue para que possamos ser mais brancos do que a neve, como o Salmo 51. Ao seu comando e ordem, os anjos o assistem para que seu pé sequer toque uma pedra, mas ele não tomou esse auxílio, mas saudou o cálice que o Pai deu para ele beber, como está no Salmo 91. Ele é o maior filho de Davi, que vai sentar-se à destra do Senhor, até que todos os inimigos sejam colocados sob os seus pés, e é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, como o Salmo 110. Ele é o Verbo de Deus encarnado e a única lâmpada para o nosso caminho, como o Salmo 119. Ele é a própria sabedoria de Deus manifestada na carne, como Provérbios. Ele é o único objetivo na vida que importa, sem qual a vida é fútil, vazia, vã,
apenas vaidade, como o Eclesiastes mostra. Jesus é a rosa de Saron e o lírio do vale, e ele é o marido que lá leva a sua amada para a mesa do banquete e que a satisfaz completamente com o seu amor, como Cantares 2. Ele é o sinal para Cais, o chamado Emanuel, nascido de uma virgem, conforme Isaías 7 profetiza. Ele é a grande luz que brilha para o povo que andava em trevas, saindo da Galiléia para as nações. Ele é a criança nascida que é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, não é? Sobre o trono de Davi e no seu reino ele vai criar e mantê-lo como justiça e retidão desde agora e para sempre, como está em Isaías 9. Ele é o ramo vindo do tronco de Jessé, e justiça será o cinto dos seus lombos. Durante o seu reinado, o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabritinho e o bezerro, o leão e o novilho gordo viverão juntos, e um menino pequeno os guiará, como Isaías 11. Em sua vinda, a glória do Senhor será revelada e toda a carne estará junta, como Isaías 40. Jesus é o servo do Senhor, no qual sua alma se deleita e com quem ele está muito satisfeito, como Isaías 42. Jesus é o único Salvador de Israel e além dele não há outro, como Isaías 43. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores ficou mudo. Como a ovelha fica calada, ele não abriu a sua boca. Ele é aquele que suportou nossas dores e as nossas maldições. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. Estava sobre ele o castigo que nos traz a paz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, como Isaías 53. Jesus é o ungido pelo Senhor para pregar boas novas aos pobres e curar os quebrantados de coração e proclamar liberdade aos cativos e abrir as prisões para aqueles que estão presos. Ele proclama o ano da graça do Senhor, o ano aceitável da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e ele conforta todos os que choram, como Isaías 61. Ele cria novos céus e nova terra e ele vai morar com o seu povo para sempre, como Isaías 65. Jesus é o bálsamo de Gileade que cura a alma ferida pelo pecado. Ele é o grande médico que restaura a saúde do seu povo, como Jeremias 8. Ele é o ramo justo de Davi, que vai lidar sabiamente e executará juízo e justiça, como Jeremias 23. Ele bebe o cálice do vinho da ira de Deus, para que seu povo seja poupado, como Jeremias 25. Jesus inaugura a nova aliança em seu sangue, uma aliança escrita no coração do seu povo, levando a obediência prazerosa e amor à verdade, marcados no coração pelo perdão dos nossos pecados, na nova aliança, como está em Jeremias 31. Jesus é a própria manifestação da incessante misericórdia de Deus. Suas misericórdias nunca chegarão ao fim para os que nele estão, pois nele elas são novas todas as manhãs, porque grande é a sua fidelidade, como está em Lamentações 3. Jesus traz vida a ossos secos pelo seu Espírito, que faz com que a respiração chegue onde a morte antes reinava, como Ezequiel 37. Jesus é o Filho do Homem, a quem o ancião de dias dá todo o domínio, glória e o reino, e o seu domínio é um domínio eterno, como está em Daniel 7. Ele é um marido misericordioso que leva de volta a sua esposa infiel, né, que se prostitui, e nos permite, mais uma vez, chamá-lo de meu marido, em vez de dizer meu Baal, como está em Oséias 1-3. Jesus traz o dia do Senhor, o
porque será um dia de grande terror, né, e julgamento para todos os que não o conhecem. Mas todo aquele que invocar o seu nome, o nome do Senhor, será salvo, como Joel 2 diz. Ele é o governante de Belém, Efrata, cuja origem é dos tempos antigos, desde os tempos eternos, como está em Miqueias 5. Jesus chegou como um rei em Jerusalém, justo e vitorioso, mas ele era humilde e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta, como diz Zacarias 9. Jesus é o fogo do fundidor e sabão do lavandeiro, refinando-nos como ouro e prata, como diz Malaquias 3. Jesus é o sol da justiça que subirá com a cura em suas asas, e como resultado disso, como resultado do que ele fez, nós, como bezerro, vamos sair pulando de alegria, como está em Malaquias 4. Jesus Cristo é o único remédio para a diferença infinita entre o nosso santo Deus e a humanidade pecadora. Ele é a única ponte de um lado para o outro, atravessando o abismo do juízo e da ira eterna de Deus. Ele é a única esperança para cada alma abatida. Ele é o único conforto para a nossa tristeza. Ele é a única cura para os nossos corações doentes. Ele é a nossa única verdadeira alegria em um mundo cheio de prazeres fugazes. Ele é a razão da nossa existência e nós existimos para dar-lhe louvor, dar a ele glória. Portanto, definir o teu coração e a tua mente e a tua alma e a tua força sobre ele, ele dá culto perpétuo, é a razão pela qual você foi criado. É somente ele que você devia ver ao olhar no espelho de Ogezede. E será, não é? Se você puder dizer, mas Cristo é tudo em todos, como Paulo em Colossenses 3:11. Se ele é tudo e o espelho de Ogezede só mostra os desejos mais profundos do coração, então só Cristo deve ser refletido no meu espelho de Ogezede. Se isso for verdade, você terá paz e alegria, mesmo no dia mais escuro da tua vida. E é para isso que nós fomos chamados, para desfrutarmos Cristo para sempre, recebendo a alegria infinita que o Pai, o Filho e o Espírito compartilham por toda a eternidade. Amém, queridos?